Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver o seguinte, pessoal. Alexandre de Moraes acaba de condenar a Débora, a mulher que pichou com batom a Estátua da Justiça lá na Praça dos Três Poderes. Alexandre de Moraes, então, acaba de condenar esta mulher, a Débora, a 14 anos de prisão. Pasmem, 14 anos de prisão. Você vai ver isso e muito mais aqui neste vídeo. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Se liga aí. Entendeu o que eu coloquei, Raquel? Deu sim. Gente, só atualizando aqui, olha, o ministro Alexandre de Moraes acabou de votar e votou para condenar a cabeleireira a 14 anos de prisão. Doutor Maiorovic, a gente seguindo aqui na nossa pauta, tem um outro tema aqui para o senhor bem importante, que eu sei que o Josias também quer comentar. Vamos lá, ó. Bom, antes disso, Raquel, se me permite, claro, antes de mudarmos a página, é preciso que esse caso seja muito bem elucidado, né, durante esse julgamento. O Alexandre Moraes acabou de condenar essa senhora, essa cabeleireira, a 14 anos. Né? Esse caso tem sido muito explorado pelo Bolsonaro. Bolsonaro, dias atrás, depois daquela manifestação em Copacabana, ele inclusive recuperou um vídeo que vem circulando nas redes sociais desde o ano passado, um vídeo com os filhos da cabeleireira, e ele trata esta Débora Santos como uma das injustiçadas do 8 de janeiro, diz que os filhos dela são órfãos de mãe viva. Então, o Bolsonaro e os seus devotos estão explorando muito esse caso como um caso emblemático da injustiça que se pratica hoje no Supremo Tribunal Federal. Ao julgá-la, é preciso que os ministros sejam muito claros nos seus votos, nas suas sentenças, né? Porque não dá para impor 14 anos a alguém que perdeu mané na Estátua da Justiça defronte do Supremo Tribunal Federal. É preciso que ela tenha feito mais do que isso. Esta senhora se tornou ré. A denúncia contra ela foi admitida pelo Supremo em agosto do ano passado. Ela está presa desde março de 2023. Portanto, há 2 anos que ela está em cana. Então é preciso que, ao condená-la, o Supremo deixe muito claro que ela não fez só isso, que ela fez mais coisa, que ela tem um envolvimento mais ativo nesse quebra-quebra do 8 de janeiro. Né? Então, o Alexandre de Moraes, agora nós vamos poder conhecer, vamos ler em minúcias a sentença dele. Agora, é muito importante que o Supremo, até para legitimar as decisões que já tomou e as que ainda está por tomar, que o Supremo fundamente muito bem essa decisão em relação a essa cabeleireira. Porque se o Alexandre de Moraes está impondo a ela 14 anos, é preciso que ela tenha feito mais do que simplesmente tingir com batom a Estátua da Justiça. Então, é preciso ver agora o que diz a sentença do Alexandre de Moraes. Então, ela está sendo... Só um minutinho, doutor Maiorovic, só completando aqui. O Moraes condenou ela por 5 crimes. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada. Precisa ver, ter um detalhamento maior aí da sentença dele, do que exatamente isso significa, né? Quais são os outros crimes que ela estaria envolvida, além da pichação. Vou tentar ver aqui se eu consigo mais informações. Por favor, doutor Maiorovic. Raquel, um ponto importante, fundamental. Existe, eu estou focando agora nesse caso concreto, existe uma denúncia, uma tipificação, e a denúncia tem que individualizar ato por ato. Bom, mas qual é o ponto fundamental? Além da função de julgar, existe a função da
política criminal. Não estou falando de política partidária, estou falando de política criminal. E a política criminal, que é uma ciência e é uma sabedoria, ela entra para que as penas elevadíssimas sejam adequadas. Então, não se trata só da subsunção do caso, do fato ao tipo, a qualificação criminal. Se trata de uma medida de política criminal quando a pena é exagerada. E é exatamente o caso. E como se trabalhar aí? Se trabalha com base, em primeiro lugar, num princípio, que é um princípio de direito penal constitucional, que se chama, o nome é técnico, é consunção, mas que na realidade significa o quê? Significa absorção de crimes. Tá? Os crimes vão sendo absorvidos um pelo outro. Veja, golpe de Estado e abolição violenta ao Estado Democrático de Direito. Será que é a mesma coisa? Tecnicamente não é, mas para a política criminal, atenção, para a política criminal, pode-se aplicar o princípio da absorção, para não se chegar ao absurdo que a gente está vendo. O Moraes aplicou, nos outros casos foram já julgados, foi aplicado isso, resposta não. Existe a possibilidade de se aplicar ainda? E aí vai no ponto que você bem colocou, Raquel. O julgamento está sendo por única instância, num único grau de jurisdição. Percebe o problema? Qual é o recurso que vamos ter? Revisão criminal? Talvez. Revisão criminal de um julgado do Supremo. Mas para revisão criminal precisa de fato novo. E qual é o fato novo? Nenhum. Então veja como o Supremo está, nesses casos e com relação à raia miúda, tecnicamente está vendo a denúncia e está julgando com base na denúncia, mas não está aplicando a política criminal, que é uma arte, é uma sabedoria, dizem os doutrinadores do mundo inteiro. Não está aplicando. Então, atua com o fígado. E esse é um problema e a gente vai tratar daqui a pouco com relação a esse julgamento do dia 25. Bom, mas voltando a esse caso concreto, a pena, como lembrou o Tales, é absurda. Como lembrou o Josias, ele falou em absorção, em junção, sim, dentro da política criminal e que tem um princípio que o nome técnico chama-se consunção. Eu acabei de pegar aqui no site do Supremo o voto do ministro Alexandre de Moraes, a sentença dele tem 91 páginas. Estou enviando aqui para o Josias e para o Tales, a gente vai seguindo com o jornal, mas enquanto isso a gente vai lendo aqui para vocês para tentar entender tudo que está envolvido aqui e depois a gente volta nesse assunto, prometo. Vamos lá, gente. Seguindo aqui para o nosso próximo assunto, o Supremo Tribunal... Em primeiro lugar, eu gostaria que você fosse bem franco e deixasse o seu comentário aqui, a sua opinião aqui nos comentários sobre este caso, sobre essa condenação que o Alexandre de Moraes acaba de aplicar no seu voto aí, né? Para a condenação da Débora. Você acha isso razoável? Você acha isso exagerado, essa condenação? Você acha isso muito pouco? Porque a condenação é por conta que a Débora simplesmente pichou uma estátua, escreveu na estátua com um batom
perdeu Mané. Inclusive, essa frase perdeu Mané foi dita pelo ministro Barroso, né? O ministro Barroso ele foi interpelado, estava até fora do país, por um brasileiro que estava naquele país, não me lembro qual era o país, e ele simplesmente virou para essa pessoa que questionou ele, fez indagações para ele, e disse: perdeu o Mané. Então aí a Débora, no fatídico 8 de janeiro, com aquela muvuca toda lá, com aquela bagunça toda, a Débora foi lá na estátua e escreveu com um batom: perdeu o Mané, a fala do Barroso. E por esse motivo, o Alexandre de Moraes acaba então de dar a sentença para a Débora, né, no seu voto. Terá mais votos além do dele, né, porque ela está sendo votada ali na primeira turma, e um dos votos é do Alexandre de Moraes. Então, ele já sentenciou, já deu o seu voto pela condenação da Débora a 14 anos de prisão. A Débora é uma mãe de 2 filhos pequenos. Os moleques já até fizeram vídeos aí pedindo, né, clemência aí para o senhor Alexandre de Moraes, para que ele revisse a questão da mãe dele, que não tem condições. A Débora já está presa há 2 anos, né? Há 2 anos. Então, os meninos lá, os filhos dela, já fizeram vídeos já e tudo mais, já divulgaram nas redes sociais e tudo mais. Mas parece que não está surtindo nenhum efeito, não está sensibilizando, né, o coração do Alexandre de Moraes. Parece que está fazendo um efeito ao contrário, né? Porque depois de uma sentença dessa aí, de 14 anos, para uma pessoa que escreveu em uma estátua, meu Deus do céu, imagine se ela tivesse feito algo mais grave que isso, né? Certamente ela seria condenada ao quê? Prisão perpétua, né? Porque, pô, isso desanima qualquer ser humano a permanecer no Brasil, viu? Isso é complicado porque você olha assim, as perspectivas não são nada atrativas para que se mantenha uma vida salutar aqui no Brasil. Você olha para uma perspectiva do assunto que a gente está falando aqui, que é a questão de justiça, né? E você olha e tá dessa forma. Você olha para uma perspectiva política de condução do país, né? Principalmente na área econômica, tá um Deus nos acuda, né? Você não pode comprar nem ovo mais você está podendo comprar. Então é complicado. É complicado. Você olha para um parlamento, por exemplo, tá todo mundo se cagando de medo do Alexandre de Moraes. E fazendo conchavos, né, acordos para não serem presos e não serem perseguidos também. E outros porque são mau caráteres mesmo, né? Então, enfim. Então, o que resta, né? É você olhar assim, cara, não tá rolando não.
não tá rolando. O que tem que ser feito aqui é eu puxar meu carro desse país aqui, porque tá complicado. É complicadíssimo, é complicadíssimo. Não dá vontade de fazer nada de planejamento futuro num país que não tem norte, não tem direção, você não vê perspectiva nenhuma, é tudo muito nebuloso. É complicado, não dá. Simplesmente não dá. E se continuar nessa toada aí, bom, eu nem sei o que o que pode acontecer, né? Se continuar nessa toada aí. Porque primeiro que você não vai poder falar absolutamente nada, você já não está podendo falar, né? Absolutamente nada do que você pensa. Porque senão vem lá o juiz e manda a Polícia Federal ir na sua casa e te leva preso. E aí você é condenado também, igual a Débora aí, há 14 anos, por ter falado. Simplesmente. Assim como tem deputado preso, né? Assim como acabou de se exilar um deputado lá nos Estados Unidos agora, o que foi o Eduardo Bolsonaro. Assim como tem outros exilados, jornalistas, exilados dos Estados Unidos, jornalista que fugiu dos Estados Unidos, que foi perseguido político, influenciador também que está lá fora, que é o caso do Monark. Então, se você quiser permanecer no Brasil, você tem que fazer cara de paisagem, né? Dar uma risadinha igual eu tô dando aqui agora, fazer cara de paisagem e meio que fechar os olhos para uma série de barbaridades que está acontecendo no país, né? Nos 3 níveis de poder, ou não tá? Ou eu tô delirando, tô errado? É complicado, não é nada fácil. Deixa aqui nos comentários o que você está achando dessa barbaridade toda. E se inscreva no canal, deixe também o seu like. E até breve.